Vamos então começar esta jornada de fé do povo de Deus pelo deserto. Eu tenho como referência no estudo bíblico o Dr. Luiz Saião, que é um biblista, batista inclusive, diretor do nosso seminário em São Paulo, e ele, no seu estudo sobre o Antigo Testamento, especialmente, diz que o assunto principal de Êxodo, Levítico e Números é a presença de Deus. Mas ele destaca que, em Números, há uma ênfase na providência divina, que é um resultado dessa sua presença no meio do seu povo. Em Números há um destaque para essa presença divina, quando, por exemplo, o povo é orientado a organizar o culto e se organizar enquanto nação em torno do tabernáculo. É aquela imagem, irmãos, que nós devemos guardar. Você já deve ter visto em algum lugar. Nós podemos, durante a série, trazer aqui para reforçar o tabernáculo no meio e as tribos ao norte, ao sul, ao leste, cercando o tabernáculo, e toda a congregação de Israel em torno do culto ao Senhor, que era feito exatamente ali na tenda do testemunho, na tenda da aliança, na tenda do encontro. O Dr. Luiz Saião diz assim: providência de Deus é o tema mais importante de Números. Deus mostrou ao povo que Ele é quem sustenta o caminho e a história do seu povo, que culminaria mais tarde na história da redenção na obra de Cristo Jesus. Então, quando nós lermos Números, e eu quero convidar a igreja a ler comigo, li até o capítulo 9 de novo. Já tinha lido, mas li de novo para chegar ao capítulo 9 com essas informações bem vivas. Faça essa leitura conosco durante a série. E nós devemos ler Números à luz da história da redenção, que tem o seu ponto culminante em Cristo Jesus. Ele sim é a fonte, é o lugar, é o mediador desta aliança eterna com Deus. Números, então, é o quarto livro do Pentateuco. Pentateuco são 5 livros, então nós estamos no quarto livro, que tem esse nome por causa de uma tradução do Antigo Testamento, da chamada Bíblia Hebraica, para o grego, feita por um grupo de 70 sábios, sob ordem de Alexandre Magno, imperador grego. E essa tradução, que se chama por isso Septuaginta, colocou o nome do livro Números. Por quê? Porque é realmente um destaque nesse livro 2 censos que são feitos, um no capítulo de 1 a 4, outro no capítulo 26, 2 recenseamentos para que Israel tivesse condição de se preparar para enfrentar as nações que já habitavam na terra prometida, na terra de Canaã. Então, por ordem de Deus, em outro momento da história do povo, já na monarquia, Davi foi punido porque fez um recenseamento, mas nesse caso Deus ordenou para que o povo tivesse a consciência do seu limite e então exercesse a dependência diante dos inimigos, que eram mais numerosos do que ele. Então, por isso, os tradutores para a língua grega usaram a palavra números, que em grego é aritmoi, que dá lugar à nossa palavra aritmética, né? Então, eles só viram números ali, mas tem muito mais do que números nesse livro. Porque esse livro, em hebraico, no hebraico, o título de um livro são as suas primeiras palavras. As primeiras palavras no hebraico é no deserto, ou a expressão mais importante daquilo que nós chamamos de primeiro versículo. Be-midbar significa no deserto. Então, esse livro tem como título No Deserto. É por isso que nós intitulamos a série de Uma Jornada de Fé no Deserto, porque foi no deserto que Deus usou da sua pedagogia, Cláudio. Você que está muito envolvida com a pedagogia, né? Com a escola. Deus tem uma pedagogia. E a pedagogia de Deus lança a mão de uma ferramenta que não é assim tão tecnológica, mas é muito eficaz, que é o deserto.
O deserto, que nós já podemos deduzir, tem um significado teológico, espiritual, um significado para a nossa existência, que é aquele momento da nossa vida que nós estamos passando por uma provação. Nós estamos enfrentando uma dificuldade, uma aflição. E quem de nós pode dizer que nunca passou por um deserto em sua vida? Então, o deserto faz parte da pedagogia de Deus, Ele quer nos ensinar. Por isso que o livro de Números é muito importante. Ele foi escrito por Moisés exatamente para ensinar. Por quê? Porque no seu conteúdo, Moisés, no último ano, segundo alguns comentaristas, no último ano da sua vida, do seu ministério, ele então falou para a segunda geração de israelitas, porque a primeira havia morrido, sendo punida, durante a peregrinação de quase 40 anos já no deserto, mas essa nova geração precisava então aprender para não repetir os erros dos seus pais. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender é não repetir os erros dos nossos pais, Senão nós vamos cair lá naquela música da música popular brasileira, como os nossos pais. E a gente vai repetir os erros. Então o que Moisés está dizendo é, olha, cuidado. Vocês precisam lembrar que os pais de vocês foram punidos, morreram no deserto, não chegaram à terra prometida, porque eles se tornaram idólatras, eles abandonaram a aliança do Senhor, eles se tornaram desobedientes. Esse é o propósito principal, mas também Moisés precisava encorajar esse povo, porque havia muita jornada pela frente, havia muita aridez, havia muita dificuldade que eles deveriam enfrentar. E ele precisava então ensinar o povo a adorar a Deus em meio ao deserto e assim se preparar para enfrentar os seus inimigos. É assim que nós vemos o livro ser organizado. Os primeiros 4 capítulos tratam então desse momento em que Deus ordena um censo para que o povo fosse distribuído em tribos ao redor do tabernáculo, como nós dissemos, e se soubesse então a quantidade de homens que estavam aptos para a guerra, nada menos do que 600 mil homens. Depois, na escola bíblica, a gente conversa sobre essas quantidades aí. Nós estamos, inclusive, fazendo um estudo panorâmico do Antigo Testamento. Aqui nós não teríamos espaço para isso. Mas o texto está falando de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, preparados para a batalha. Só que no capítulo 5 a 8, a ênfase é nas leis e nos rituais para ordenar o culto ao Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós temos uma perspectiva, muitas vezes, de que nossa relação com Deus é muito no campo psicológico, subjetivo. Deus está sempre voltado para o nosso conforto, nosso consolo, e a resposta é pessoal, mas Deus não cuida das questões, por exemplo, da organização da família, da igreja, da nação, da política, da guerra. E o que o livro está nos mostrando é, Deus é muito organizado, e Ele ordena sim que o povo se prepare para a guerra, mas não deixe de se preparar também para o culto, porque assim eles estariam então voltados para a sua dependência de Deus, e eles poderiam aprender que tinha um limite até onde podiam ir, mas que Deus iria superar esse limite, dando a eles a vitória sobre aqueles inimigos. Chegamos então no capítulo 9, e o capítulo 9 tem ainda uma última parte de instrução sobre o culto, falando da celebração da Páscoa, renovando essa instituição da Páscoa como um memorial da libertação do Egito. No versículo 15, que nós vamos ler agora, nós então chegamos a um momento em que Deus revela a sua presença no meio do povo através de uma nuvem. E essa manifestação de Deus representa para o povo, nesse momento, a proteção que o povo precisava. Vamos ler então, a partir do versículo 15, capítulo 9, versículo 15 até o 23. Podem permanecer assentados como os irmãos estão. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobria, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda,
os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a entendermos esta porção da palavra do Senhor. Vejam que no capítulo 9, versículo 1, o texto está dizendo que o povo aprendeu com o Senhor no deserto. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. E agora, o povo está diante de uma manifestação da presença de Deus. A nuvem. Essa nuvem, meus irmãos, ela é vista durante o dia e ela serve de guia, porque é uma coluna que está diante do povo e ao mesmo tempo protege do calor do sol. Mas essa mesma nuvem, à noite, ela parece uma coluna de fogo. E a ideia aqui, segundo os estudiosos, é que, muito provavelmente, o fogo permanecia dentro da nuvem, mesmo durante o dia, mas ele só era visto à noite. Mudava, então, o aspecto da nuvem, mas era uma só, com o fogo que representava a presença de Deus, mas durante o dia, para que fosse vista, ela guiava o povo como uma coluna de nuvem. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia. Essa manifestação, ela tem um aspecto diferente da nuvem que é citada, nós não vamos ler agora os 2 textos, em Êxodo 13 e em Êxodo 40. Porque lá, em Êxodo, a nuvem representava a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Então ela aparecia no meio do povo para gerar no povo exatamente esse temor e preparar o povo para receber as palavras que Moisés, que tinha acesso mais próximo a Deus, recebia dele e transmitia ao povo. Então era para que o povo aprendesse a temer a Deus. Por isso que em Números há uma ênfase um pouco diferente. Sim, na presença de Deus, mas agora no sentido da providência de Deus. E nesse caso específico do capítulo 9, da proteção de Deus, durante o dia e durante a noite, durante toda a jornada do povo pelo deserto. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, de uma forma muito simples, muito elementar nesse texto, mas ao mesmo tempo muito preciosa e muito profunda, é que nós podemos confiar na presença de Deus. A presença de Deus não vai faltar em nossa vida. Nós podemos confiar que a proteção de Deus está garantida pela sua presença, mesmo em meio às incertezas de uma jornada pelo deserto. Nós teremos dúvidas, nós teremos uma confusão interior nas nossas emoções, nós teremos o flagrante dos nossos limites, nós daremos com a cara no muro, muitas vezes, constataremos a nossa limitação, mas nós podemos confiar que a presença de Deus, simbolizada pela nuvem nesse texto, é a nossa proteção em meio a tudo isso. E essa presença de Deus, em primeiro lugar, quero destacar com os irmãos, é indispensável então. Não podemos prescindir da presença de Deus. Por isso Deus providenciou, de novo a ênfase na providência, providenciou esse sinal visível no meio do povo, para que o povo tivesse essa segurança.
Os versículos 15 e 16, eu peço que os irmãos notem comigo, a nuvem cobre o tabernáculo, e há uma alternância, como eu disse, entre a nuvem e o fogo. Mas o destaque está para onde a nuvem repousava. Agora sim, nós vamos a Êxodo, capítulo 25, versículo 16. Êxodo 25, 16. Quando nós temos a informação, no momento em que o texto descreve a arca da aliança, o versículo 16 diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Ou seja, a arca conteria os mandamentos, as palavras do Senhor, o decálogo, e essa arca então seria posta depois no tabernáculo. Então, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, seriam postos na arca. E a arca, onde ela seria colocada? Levítico, capítulo 16, versículo 2. Na sequência, então, do livro de Êxodo, Levítico 16, versículo 2, diz: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, quando esses versículos 15 e 16 do capítulo 9 de Números está dizendo que a nuvem cobria o tabernáculo, havia uma posição ainda mais em destaque, que era exatamente o lugar onde estava a arca, porque dentro dela estavam as tábuas da lei, as palavras do Senhor. E isso tudo, meus irmãos, foi instruído por Deus, foi estabelecido por Deus, para que o povo tivesse esta formação espiritual, entendendo que a presença de Deus é algo precioso, que exige temor, reverência. É claro que a natureza era simbólica. Deus está se manifestando naquilo que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Deus através de um fenômeno da natureza. Há também um milagre ali, porque essa nuvem continuava durante toda a jornada do povo, inclusive com um fogo que não se apagava. Mas o mais importante aqui é que aquela nuvem era uma presença simbólica, visível de Deus no meio do povo. E o que comunicava ao povo? Comunicava a fidelidade de Deus e o cuidado de Deus no meio do povo. É Deus dizendo o tempo todo, de dia e de noite: eu vou caminhar com vocês, eu vou fazer essa jornada com vocês, vocês não estão sozinhos. Por que Deus precisa fazer isso conosco, meus irmãos? Porque o homem caído, porque nós, em nossa pecaminosidade, em nossa natureza rebelde diante de Deus, perdemos a comunhão com Deus. Adão, onde estás? Estamos separados de Deus. Se Deus não vier a nós, se Deus não realizar o milagre de manifestar a sua presença em nós, e que hoje, para a glória do Senhor, é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que habita em nós, o que seria de nós, meus irmãos? Como nós poderíamos atravessar esse deserto? E aqui, pensando agora no deserto de uma forma mais ampla, como toda a jornada humana, como toda a existência da pessoa, o que seria de nós se não fosse um Deus fiel e cuidadoso, que manifesta a sua presença em nossa vida? E aí, eu lhe pergunto, você já viveu uma experiência em que você teve absoluta certeza? Eu não estou falando de certeza intelectual, porque você aprendeu a doutrina, porque você crê, mesmo sem ver, e você tem um mérito, inclusive, maior do que o de Tomé. Não estou falando disso, mas eu estou falando daquele momento em que você teve a certeza de que Deus estava manifestando a sua presença. Ele não só estava presente, mas Ele estava, por causa da sua fraqueza, por causa da sua limitação, indo até você de uma forma poderosa.
de uma forma especial, para que você tivesse a certeza da presença dele naquele momento. Não é que ele só está presente quando manifesta a sua presença através de um milagre, através de uma ação sobrenatural, mas é que em alguns momentos nós precisamos que Deus venha a nós com a nuvem de fogo, com a nuvem da sua presença, exatamente no lugar onde nós devemos adorá-lo, o lugar que foi purificado por ele. E esse lugar é o nosso espírito, esse lugar é o nosso ser interior. Porque se dependesse de nós, jamais poderíamos desfrutar da presença do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus santo. Eu lembro, meus irmãos, que em 2018, nós estávamos aqui há um pouco mais de um ano e precisamos fazer uma viagem para visitar nossos familiares. Nesse caso, o cunhado de Ana, mais do que um cunhado, um amigo nosso, irmão mesmo, Edmilson, esposo da Cristiane, minha cunhada, estava numa fase terminal de câncer. E nós estávamos acompanhando as notícias, de modo que quando chegou numa quarta-feira, no mês de junho, a constatação era a seguinte: nós temos que sair agora. Como não dava para sair na quarta noite, eu lembro que eu saí de um encontro da MCM e cheguei em casa, a Ana continuou a conversa com a Cristiane, acompanhando as notícias, e a constatação era essa: precisamos sair agora. Mas como não dá para sair, vamos sair então amanhã. E de manhã vamos arrumar tudo e vamos sair. E de repente o carro estava sem o painel de instrumentos. O painel não estava funcionando. Como é que faz? Como é que você viaja 1.800 quilômetros sem ter noção se tem combustível, qual é a velocidade? Então vamos consertar. Nós não conseguimos consertar. E o que é que a gente faz? Sabe aquela decisão que hoje nós avaliamos que não é prudente, aquela decisão que não é recomendada pelos especialistas de segurança, mas é uma decisão que também envolve o coração e a gente confia em Deus, mas assim, vamos. E a gente saiu com o compromisso de tentar parar na estrada para consertar. Naquele dia, dormimos em João Molevade, porque enfrentamos um engarrafamento terrível depois de Belo Horizonte. A 381 conseguia ser pior do que o que é hoje. Saímos no outro dia, tentamos consertar em Teófilo Otoni, não conseguimos, dormimos em Vitória da Conquista. No outro dia, isso já é uma sexta-feira então, nós chegamos 10 da noite em Aracaju, 1.800 quilômetros, sem saber que velocidade nós fizemos. Chegamos no hospital, entramos. Segundo a minha cunhada, eu fui a última pessoa com quem Edmilson conversou, da forma como conversou comigo, e eu fui exatamente para dizer a ele as palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Fique em paz. Naquela madrugada ele faleceu. E depois nós retornamos, aí já com o carro consertado. E eu sei que a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus, mas naquela viagem eu não recebi uma multa. O carro não recebeu uma multa. A gente não fez isso de propósito, não. Mas isso ficou para nós como um símbolo de que Deus cuidou até disso. E, meus irmãos, durante aquela viagem, que não tem explicação, que nós não poderíamos dizer como aconteceu, nós tivemos a certeza da presença de Deus e da proteção de Deus. Não foi nada não, mas foi a primeira viagem que a gente fez de carro, porque nós tínhamos ido à Bahia, eu ia celebrar um casamento, tínhamos ido de avião, primeira viagem de carro, a gente não conhecia a estrada. Então nós tivemos a certeza da proteção de Deus, e não podemos esquecer isso, meus irmãos. É por isso que nós não podemos negligenciar essa presença de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós não precisamos de uma nuvem, porque Jesus, que é Deus conosco, Emanuel, Ele viveu entre nós, mas Ele depois enviou o seu Espírito, que é o próprio Deus que habita em nós.
Então, em qualquer lugar, não só dentro da arca, não só no santíssimo lugar, não só dentro do tabernáculo, diante de uma nuvem, diante de uma coluna de fogo, mas em qualquer lugar onde você esteja, Deus está presente, Ele garante sua proteção. E por que nós negligenciamos isso, meus irmãos? E por que nós não temos uma vida devocional ativa, intensa? Não desfrutamos desse relacionamento direto com o Senhor? Por que não nutrimos essa comunhão? E eu costumo fazer essa reflexão quando a ênfase é discipulado, e cabe aqui nós pensarmos sobre isso, porque nosso objetivo não é voltar lá no deserto, onde o povo peregrinou, mas é falar dos desertos da nossa vida hoje. E a reflexão que eu faço é o seguinte: o amor de Deus por você, a presença de Deus na sua vida não vai diminuir em 1 milímetro, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não louvar ao Senhor. Em nada, porque Deus é imutável, não há sombra de variação no Senhor. Mas o seu amor por Deus não será nutrido, não será desenvolvido. Você perderá a oportunidade de expressar diante de Deus a sua alegria, a sua confiança, de aprofundar as suas convicções, para que, na noite escura da alma, no dia mau, quando você estiver de fato passando por uma situação incontrolável, você possa ter a memória de uma intimidade com Deus, de uma comunhão contínua com Deus. A presença de Deus é indispensável, nós não podemos trocar por nada. Eu não estou dizendo que você deve passar 24 horas do seu dia ajoelhado orando, nem estou dizendo que você deve, no seu horário de trabalho, furtar o seu patrão para orar, porque isso é furtar, sabia? Não furtarás. Porque se você for contratado para oferecer 8 horas de trabalho, você vai oferecer 8 horas, a não ser que ele lhe autorize, a não ser que ele dê permissão. Ore no horário do almoço, ore em casa, mas você está vendendo 8 horas, então seja honesto. Não é ficar orando no horário de trabalho, não é você ficar especialista em práticas religiosas, em rituais. É você ter a certeza da presença de Deus e desfrutar dessa comunhão em qualquer lugar. Quando está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que não guarda nenhuma relação com o culto coletivo, mas o culto pessoal está acontecendo no santuário do seu ser interior, no seu espírito, onde você pode entrar no Santo dos Santos, o lugar mais importante da face da terra, que é o seu interior, e você entra para adorar a qualquer momento, porque você tem livre acesso na presença do Senhor. Essa presença de Deus é que garante a proteção do seu povo. O seu foco deve ser a presença de Deus. Deixa que Deus garante a proteção. Concentre-se na presença do Senhor e descanse na proteção que vem dEle. Essa presença é indispensável, e essa presença de Deus permite o nosso aprendizado. O povo de Deus aprende a depender de Deus enquanto está trilhando os árduos e áridos caminhos do deserto. Vejam, eu falei da pedagogia de Deus, que usa o deserto como elemento. Lembra que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado? O próprio Senhor Jesus passou por essa prova. Foi aluno nessa escola do deserto, como João Batista, como tantos outros profetas. Veja que os versículos 17 a 20 falam desse movimento da nuvem e da reação, da resposta do povo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Há aqui uma didática. E vocês vão acompanhando, nós lemos até o versículo 23, vocês perceberam as repetições? Fala-se, Maico, a mesma coisa, mas quando é no mesmo dia, quando são dias diferentes, quando é um período mais longo, e a repetição aqui é didática. É para enfatizar, é uma ênfase na necessidade que o povo tinha de aprender. Por que Deus age na nossa vida, irmão Edilson? De uma forma que a gente não explica. Por que essa nuvem levanta, vai, para? Porque Deus quer nos ensinar. Porque não depende de nós. Porque foge ao nosso controle.
para que nós possamos, então, aprender a depender do Senhor. E essa repetição e essa assincronia, tem dia que a nuvem se move o dia inteiro, tem dia que para o dia inteiro. E por que essa diferença? Por que essa criatividade? É para que a gente não esqueça de exercitar todos os dias. É para que se torne um hábito na nossa vida. Até calejar, sabe? Até ser introjetado em nossa personalidade. Até que isso se torne um estilo de vida. Você faz tanto. Você já fica esperando. O que é que Deus vai fazer hoje? Essa nuvem. Imagine comigo o povo no deserto. E aí? A nuvem hoje vai ficar parada? Porque se ficar mais tempo, a gente vai precisar cumprir aquelas ordens lá. A gente tem que celebrar a Páscoa, a gente tem que purificar os sacerdotes, os levitas, né? Imagine que a turma, porque aquela história, né? Levita não é só para tocar, né? Tem gente que pensa que levita é só chegar aqui, testar o microfone e cantar. Mas os levitas, os filhos de Levi, eles eram pelo menos 3 clãs, cada um tinha uma função. Eu fico imaginando o levita dizendo, não, hoje a gente vai ficar parado aqui, a gente não vai precisar desmontar esse tabernáculo e montar de novo. Por que isso, meus irmãos? Porque isso vai penetrando, Ruth, na rotina, no cotidiano, no dia a dia. Enquanto a presença de Deus não penetrar no seu estilo de vida, no seu respirar, no seu jeito de ser, enquanto isso não estiver nos seus poros, enquanto isso não for você, enquanto isso não for a sua vida, Deus vai continuar levando você pela jornada no deserto, para que a presença dEle leve você a aprender a depender a cada dia. Louvado seja Deus por isso. Nós devemos viver seguros, meus irmãos, da proteção de Deus. Essa proteção que é contínua, mas que é surpreendente, que é criativa, e que nos leva àquilo que o nosso ministro de música, Rogério, diz, precisa apresentar a necessidade. Você não inventou essa didática, não. É o chamado método do espeto, né? Eu preciso apresentar a necessidade, porque aí a pessoa vai se desafiar. É assim que Deus faz conosco, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento na fé. Meus irmãos, nós temos uma experiência como igreja, recentemente, nos anos 2020, 2021, pouco 2022, que foi como Deus protegeu essa igreja durante a pandemia. Eu vivi junto com vocês, pelo menos até agora, pelo menos 3 experiências marcantes na história dessa igreja. O centenário, 2019, a pandemia, que levou 2020 até quase 2022, e agora a sucessão pastoral. Percebe? A nuvem levanta, depois a nuvem se move, depois a nuvem para. Deus agindo na história do seu povo. Mas eu me lembro que na pandemia, meus irmãos, nós tememos. Na pandemia nós precisamos aprender a depender do Senhor. E essa pedagogia de Deus, ela não é agradável à nossa natureza. Causa desconforto. Quantas noites, quantos momentos eu me vi apreensivo. Como é que será? Os irmãos não imaginam. Muitos participaram conosco, a equipe chegava até 17 pessoas. Mas os irmãos não imaginam a sensação de estar aqui dirigindo um culto, olhando para uma câmera. É muito bom agora orar para você que está no canal acompanhando, porque eu sei que há uma interação. A gente aprendeu isso também. Mas chegar aqui e não ver ninguém, a não ser a equipe, que chegava 1h30 antes e saía 2 horas depois, e não via o povo, cadê o povo de Deus? A gente sabia que não tinha sido arrebatado ainda, né? Que nós estávamos aqui. Mas isso foi um aprendizado de Deus, e Deus protegeu essa igreja, e nós aprendemos a depender do Senhor. Ao final dessa pandemia, essa igreja saiu maior numericamente, maior financeiramente e maior espiritualmente, em termos de maturidade, com essa experiência que fortaleceu a sua história. A unidade da igreja foi fortalecida, a identidade da igreja foi fortalecida, e isso é fruto da fidelidade de Deus para com o seu povo. Porque esta igreja, no seu centenário, havia se comprometido a continuar fiel ao Senhor. Não esqueçam que no culto do centenário, o pastor Tarcísio pregou o esboço do sermão
da inauguração da igreja, da organização da igreja. E eu aprendi a fazer a seguinte leitura. A igreja diz: Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Aí vem uma pandemia, e nós somos provados, e Deus provou que Ele era fiel, e que nós somos fiéis porque Ele é fiel, é Ele que nos sustenta. Mas entenda que Deus sempre vai levar você a experiências de deserto para que você aprenda a depender dEle. E no final, você sairá fortalecido. Depois da prova, você sairá aprovado, como é comum se dizer. Agora, chegamos ao final desse texto e aprendemos que existe uma parte que cabe melhor à obediência, de forma mais objetiva. O povo, então, não podia prescindir da presença do Senhor, a presença de Deus se manifestava na nuvem, sobre o tabernáculo, e o povo entendia que era a presença de Deus que lhe dava proteção. Durante a jornada, o povo aprendia a depender de Deus, a sua presença era contínua, era intensa, era criativa, dinâmica, e o povo aprendia, então, a depender do Senhor. Mas agora é preciso que o povo responda a isso, com a obediência. E nós vamos ver nos versículos 22 e 23 que o povo aprendeu a obedecer. Vejam que no versículo 22 tem uma expressão que eu destaquei aqui. Começa assim: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo. E aqui há uma indefinição, ou por mais tempo. Quanto tempo? Não sabemos. O fato é que quando permanecia por mais tempo, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, aí repete, e no final do versículo 23 diz: se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor. Então aqui a resposta do povo a essa proteção de Deus: obedecer integralmente ao Senhor, cumprir o seu dever diante do Senhor. Ah, meus irmãos, e nós, que somos templos do Espírito Santo? Lembra de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19? Nós somos santuário de Deus. Mas ele nos diz que nós devemos não só viver no Espírito, ou seja, receber a vida espiritual que vem do próprio Deus, receber a graça, receber o perdão, receber as bênçãos de Deus, mas nós devemos andar no Espírito. Isso ele ensina aos Gálatas, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 16. Devemos andar, ou seja, devemos adotar um estilo de vida que envolva a nossa prática. E o que é que isso significa para nós? Enquanto estamos buscando uma resposta de Deus, enquanto estamos aprendendo a depender de Deus, enquanto estamos enfrentando uma situação limite, o que é que devemos fazer? Devemos obedecer a Deus naquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos o que a palavra de Deus diz sobre ser pai, então obedeça a Deus como pai. Nós já sabemos o que a palavra de Deus diz a uma esposa, então seja uma esposa segundo a palavra de Deus. Enquanto você espera que Deus responda se vai curar ou não, se vai abrir uma porta de emprego ou não, obedeça naquilo que você sabe. Não sabemos se a nuvem vai se levantar e vai guiar o povo para uma nova marcha. Não sabemos por quanto tempo ela vai ficar parada. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que nos cabe. Nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos cumprir nossa responsabilidade. É isso que o texto está nos ensinando. Enquanto eu não sei qual é a vontade do Senhor especificamente para essa fase da minha vida, enquanto você não tem essa resposta de Deus, obedeça a Deus com aquilo que você já sabe. A palavra do Senhor vai lhe orientar. No seu emprego, seja o melhor funcionário daquela empresa. Ah, mas eu estou insatisfeito com esse emprego, mas eu estou sendo perseguido pelo meu patrão, os meus colegas querem puxar meu tapete. Seja o melhor funcionário daquela empresa. No que lhe couber, no que depender de você, cumpra os horários, cumpra as tarefas e sempre faça mais. Ah, mas a empresa não merece, o meu salário está atrasado. Faça para o Senhor. Faça, não como se fosse para os homens, mas faça para o Senhor. Glorifique a Deus. Enquanto Deus não responde sobre uma nova empresa onde você pode trabalhar e ganhar mais e ter mais benefícios, a nuvem parou sobre essa empresa, então é nela que você vai cumprir as suas responsabilidades diante do Senhor. Você vai cumprir as ordens do Senhor. E isso se aplicaria também a outras
outros aspectos da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós podemos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele nos dá proteção. Vamos continuar meditando sobre o livro de Números, que nos falam sobre a providência do Senhor. Quero lhe convidar a ler esse livro, a meditar conosco sobre o ensino que foi dado por Moisés aos filhos de Israel naquela segunda geração. Nós devemos aprender a valorizar a presença de Deus. Você tem valorizado a presença de Deus? Não só aqui, quando nós temos um culto organizado, reverente, que é oferecido como o melhor de nós ao Senhor, mas no secreto do quarto, no seu dia a dia, você tem oferecido o melhor ao Senhor? Você tem cumprido o seu dever, antes mesmo de saber qual é a vontade de Deus para uma área da sua vida, nesse momento? Então, se coloque diante do Senhor mais uma vez, renove o seu compromisso diante do Senhor. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino de louvor ao nosso Deus.